Olá, bom dia! Mais uma semana iniciando, mais uma semana cheia de expectativas, mais uma semana onde a gente vai buscar ao Senhor e se aproximar da face do nosso Deus. Você está preparado? Olá, bom dia. Iniciando mais uma semana, né? Isso aí. E ainda vivendo aí a Páscoa, né? Podemos viver aí, lembrar o sacrifício de Jesus na cruz, Amém. mas o mais importante é que ele ressuscitou, para que a gente siga aí caminhando Amém. até que ele volte, né? Amém. Isso É é promessa do isso. Senhor, que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Você faz parte disso? Opa! Eu faço. Nós somos do Comunhão e Adoração, estamos aqui sempre de segunda a sexta com as devocionais baseadas no livro Café com Deus Pai. Estamos no Instagram, no TikTok e no YouTube. Então você pode procurar nas três redes, colocando lá Comunhão e Adoração, que você vai com certeza nos achar. E todo dia você pode fazer essa devocional conosco, 6:30 da manhã, ou depois, se você quiser, pode fazer gravada. É isso. Então vamos para o nosso texto de hoje, baseado no livro Café com Deus Pai. Hoje, dia 21 de abril, ressignifique seu passado. Está preparado para ressignificar o seu passado? É a palavra da moda aí, né? Ressignificar. Ressignificar. É isso aí. Vamos usá-la ao nosso favor. Ressignifique seu passado e a frase é: ressignifique seu passado de dores e perdas e siga rumo a uma nova vida. Amém. Amém. Amor, leia para a gente 2 Coríntios 5,17. Vamos ler esse texto que é bastante conhecido. Sim. Paulo escrevendo aí a igreja de Corinto. Vamos ler. 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas já passaram, antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amém. Palavra linda, né? Linda. Promessa linda do Senhor. Então vamos ao texto de hoje. Não há cura para a alma sem o encontro verdadeiro com Cristo. Nele, todas as nossas mazelas e traumas são sarados e recebemos uma nova vida. Aquele que está em Cristo é de fato uma nova criatura, pois seu antigo modo de viver não faz mais sentido. E tentar viver da mesma maneira após ter um encontro real com Jesus é remendar uma roupa velha com um tecido novo. Não dará certo e a roupa se rasgará. Eu observo com grande frequência pessoas que, de alguma forma, sofreram traumas por situações que elas mesmas buscaram, mas também em consequência de escolhas de outras. Como assim? Você pode perguntar. Mas é simples. Diz o autor: meu pai fez minha mãe sofrer durante todo o seu casamento. Essa foi a escolha dele. Permanecer no álcool e, consequentemente, prejudicou toda a nossa família. Mas para minha mãe, minhas irmãs e eu, foram as decisões dele que repercutiram na nossa vida, com consequências terríveis em forma de dores e dificuldades. Isso, porém, não pode ser uma desculpa que nos paralisa e prende ao passado, tentando buscar culpados. Creio que essas coisas podem acabar fazendo parte da nossa jornada da vida, mesmo indesejavelmente. Erramos e acertamos na caminhada, assim como pessoas erram e acertam conosco. Todos fazemos escolhas e, na verdade, existem pessoas machucadas, até mesmo em lares bem estruturados. Convido você a erguer a cabeça, a mudar o foco, ser resiliente, olhar para Jesus e não se vitimizar, mesmo tendo muitos motivos, assim como eu tinha. Entenda que reconhecer suas feridas e decidir ser curado por Jesus o levará a viver uma nova vida, onde ele mudará o curso da sua história para sempre. Deus deseja libertá-lo das más lembranças dos dias passados e ressignificar o seu presente, porque ele tem grandes coisas a fazer em você e através de você.
Você é filho. Amém? Amém. Amém. Receba essa palavra no início dessa semana. Receba para a sua vida. Receba no seu coração e não deixe que o inimigo roube essa palavra de você. Não importa o que aconteceu até hoje. É lógico que é a sua história. As coisas foram bem ou mal até aqui e nós não podemos apagar o nosso passado. Mas nós podemos decidir a não viver no passado. Podemos decidir a não ficar olhando no retrovisor. Podemos decidir deixar o passado lá onde ele está e olhar para frente, rumo a uma nova vida em Cristo. E ele diz aqui, se Jesus mudou a nossa vida, não dá para a gente viver amarrado no passado. Não dá. Os erros cometidos que ainda não foram confessados diante do Senhor podem ser confessados agora. Confesse os seus pecados, as suas falhas, os seus erros hoje, numa oração muito clara e objetiva ao Senhor. E Ele perdoará você dos seus pecados, é promessa dele. E você viverá daqui para frente. Algumas situações vão gerar para nós consequências e vamos ter que arcar com elas. Mas não podemos nos prender a coisas que já aconteceram, que pessoas já fizeram, que nós mesmos fizemos de errado. Peça perdão ao Senhor, ressignifique seu passado e viva na direção de Deus, porque você é filho de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Palavra muito importante. Amém. E eu fico muito com o texto bíblico que o autor usou, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. É isso. A gente muitas das vezes fica se martirizando pelo nosso passado. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas o Senhor, Ele te concede essa promessa de te transformar numa nova criatura. Amém. Basta que você tenha uma condição. Aquele que está em Cristo, né? Sim. Aquele que confessa Cristo. E não tem como não lembrar, a gente está aí um dia depois da paixão de Cristo, e Jesus na cruz do Calvário, ele teve uma conversa com um ladrão ali, o famoso ladrão da cruz, tinham dois. Um quis saber muito do Senhor Jesus, mas o outro, ele se arrependeu, reconheceu que o Senhor era o Senhor Jesus que estava ali na cruz naquele momento. E o Senhor Jesus, independente da situação que ele estava vivendo ali, ele era o Cristo. E ali ele coloca a promessa e já dá uma decisão na vida daquele ladrão, que hoje mesmo ele estaria com o Senhor no paraíso. Então ali foi apagado todo o passado daquele homem e ele passa a ser uma nova criatura. E é isso que o Senhor te concede nesse dia e nessa manhã ou à noite ou à tarde que você está vivendo esse momento aí de devocional. Não importa o seu passado, importa daqui para frente. Existe uma condição. Você está em Cristo. Essa é a condição. O que é isso, Márcia? É confessar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, te reconhecer os seus pecados, entregar tudo a Ele e a partir daí você é uma nova criatura. É fácil? É um processo, mas o Senhor já te concede isso como promessa. Amém. E você está com o passado todo apagado, todo liberado. Você não precisa mais ter depressão, se martirizar. Amém. Basta que você esteja em Cristo e não foi melhor texto para começar uma semana depois do dia da Páscoa do que esse que o autor nos propôs. É isso. E a gente quer orar com você e por você agora. Uma oração de confissão, uma oração de rendição, onde você vai zerar a sua vida diante do Senhor, em Cristo. E você vai perceber que você vai começar a galgar os passos aí dessa nova caminhada. E nós estamos à sua disposição. Queremos caminhar com você. Se você tem dificuldade, se você está começando, se isso falou no seu coração, nos procure, coloque nos comentários ou no particular. E nós queremos orar especificamente por você e te ajudar na caminhada. Algum pedido de oração, alguma coisa que está te angustiando, compartilhe conosco também. A gente quer orar com você e por você. Vamos falar com o Senhor? Vamos. Senhor, muito obrigada por esse início de semana, por esse dia novo que o Senhor nos dá e essa promessa renovada na nossa vida.
Obrigada, Senhor, porque se estamos em Ti, as coisas velhas já passaram. Nosso passado está lá atrás. Tudo se fez novo. E eu oro agora, bem específico, por aqueles que estão assistindo essa devocional e ainda não te conhecem. Estão hoje sendo revelados a Ele quem é o Senhor Jesus, o Salvador. Que essa revelação transforme a vida deles e que eles queiram caminhar contigo e façam nesse momento uma oração de confissão de pecados. Espírito Santo, traga à memória os pecados não confessados para que eles possam proferir diante do Senhor. E o Senhor, segundo a sua promessa, diz que perdoará a cada um dos seus pecados. Ó Deus, faz esse milagre hoje e que nós vejamos testemunhos do dia de hoje na vida de alguém. Essa é a nossa oração. Gratos porque o Senhor nos perdoa. O Senhor recomeça conosco. O Senhor reescreve a nossa história. Muito obrigada, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Se essa palavra falou com você, comenta com a gente, que a gente quer ver esse retorno e quer estar acompanhando você. Deus abençoe vocês. Amanhã vamos estar aqui aguardando vocês e que essas devocionais sejam de crescimento espiritual para todos aqueles que estão assistindo. Amém. Deus abençoe seu dia. Tchau, tchau.